Oi pessoal, olá caminheiros, bem-vindos. Eu estava aqui respondendo às mensagens desaforadas do professor Ítalo com relação ao vídeo do simulado 10, ele ficou sabendo, não sei porquê, né? Mas aqui vamos prosseguir com o nosso simulado número 11, um simulado que basicamente eu mostrei Excel, trouxe perguntas de planilhas, perguntas muito boas, algumas realmente muito criativas. E a gente vai começar por ela, justamente a questão do número 1 foi uma das mais criativas que eu já vi, assim, de Excel na história dos concursos públicos, eu pelo menos achei, certo? Então, antes da gente começar, eu só queria deixar alguns avisos. Onde é que você me acha, você já sabe. facebook.com/prof.joão.antônio, a minha fanpage, é só clicar lá em curtir para ficar ligado nas atualizações, tá? O meu Instagram é @joaoantonioevp, se quiser seguir, sinta-se à vontade. Não uso muito por enquanto não, mas eu vou passar a usar mais o Instagram, com certeza. E se você quiser ter o curso completo de informática para concursos públicos, de graça, sem pagar um centavo, aprender teoria de tudo que é necessário, inclusive do Excel que a gente vai responder hoje, youtube.com/c/info para concursos. E aqui você tem o meu canal. Se você quiser as playlists do meu canal, ou seja, a listagem de módulos, porque eu separei o meu canal todinho em playlists de acordo com o módulo, então você só precisa adicionar nesse endereço, no finalzinho desse endereço, você bota /playlist. Eu acho que é playlist no singular. Se não for, você testa lá playlists no plural, mas eu acho que é playlist no singular, ok? Então, esse é o endereço para o curso completo de informática para concurso público gratuito no YouTube, para você não precisar mais pagar um centavo por informática para concursos, ok? Agora vamos às nossas questões. Vamos brincar um pouquinho com as nossas questõezinhas do background aqui, ok? Perfeito. Olha só. Vamos ler aqui o que é que eu tenho. Deixa eu ver se eu consigo ajustar melhor aqui. É isso mesmo, pronto. Tiro minha tela, vou aparecer aqui na direita, baixinho, pronto. Olha, observe um trecho de uma planilha do Microsoft Excel mostrado a seguir. E sabendo que as células da região A4, C6 acabaram de ser copiadas, cópia normal, Ctrl+C, Ctrl+V, das células da região A1, C3, e que o recurso rastrear precedente está acionado, pode concluir que a fórmula na célula 1 é, vamos lá, com base. O que ele disse no enunciado é que essas células aqui, da região A4 até C6, certo? Elas foram copiadas dessa região original aqui, certo? Então, ele fez uma cópia, Ctrl+C, Ctrl+V, e o objeto, todas essas 9 células de A1 até C3 foram copiadas para A4 até C6, ok? É isso que ele está dizendo no enunciado. E o recurso rastrear precedentes está acionado. Rastrear precedentes. O que é rastrear precedentes? São essas setinhas aqui, ó. Essas setinhas que você está vendo aqui são rastrear precedentes. O que é que essas setinhas fazem? Elas indicam que na célula para onde se aponta existe uma fórmula. E esta fórmula, ela na verdade, faz referência às duas células onde estão as bolinhas. Ou seja, deixa eu limpar aqui para a gente mostrar melhor. Perceba, o que é que essas setinhas indicam? Essas setinhas indicam, por exemplo, que a célula A1, ela depende da célula B2 e depende da célula C2. Ok? É o que está dizendo aí. Existe alguma fórmula contida em A1 que depende de B2 e de C2. A fórmula poderia ser igual B2 mais C2, a fórmula poderia ser igual B2 vezes C2, a fórmula poderia ser igual C2 mais 2 vezes B2, não importa o que é a fórmula. Por esta foto, eu posso perceber que a célula A1, essa célula que aqui está, o fato dela ter uma setinha, duas setinhas apontando para ela, e essas setinhas nasceram de C2 e de B2,
lá dentro tem uma fórmula que aponta para B2 e C2. Engraçado que o rastrear precedentes é o contrário. A seta aponta para a célula da fórmula. E eu costumo usar o verbo apontar como sendo partindo da fórmula, apontando para as células das quais a fórmula depende. Então não se confunda como o João Antônio usa o verbo apontar, ok? Mas eu tenho uma fórmula e essa fórmula faz referência a duas outras células. E eu sei que essas células são B2 e C2. Agora, eu não consigo saber, ou eu posso até imaginar, mas eu não consigo saber, por exemplo, qual é a fórmula exata que está lá. Eu deduzo, e aí é só dedução, que o fato de aqui ter o número 4 e aqui ter o número 10, certo? E aqui ter o número 14, eu deduzo que a fórmula é uma soma, tipo B2 mais C2. Porque 4 mais 10 daria 14. Então eu deduzo que seja isso. Mas poderia ser outra fórmula qualquer. João, me dá um exemplo de uma fórmula que dê 14? Claro, eu poderia escrever assim. 2 vezes, abre parênteses de novo. Ou nem precisa abrir o segundo parênteses. B2 mais C2 dividido por 2. Pronto, olha que legal. Eu poderia escrever assim, mas dá no mesmo. Seria a mesma coisa que somar B2 mais C2, certo? Então, eu não sei que fórmula está lá, mas eu deduzo que seja uma soma, ok? Agora veja que engraçado. Ele me disse que a cópia foi feita dessa origem. A cópia foi feita dessa origem para cá, ok? Na hora que uma cópia é feita, quando você copia números, eles vêm iguais, ó. 7, 7, 10, 10, 14, 14, 4, 4, 1, 1, 2, 2. Números ok. Mas fórmulas, mesmo que o resultado tenha dado 14, 14, fórmulas elas são atualizadas. Então, na hora que você copia, a fórmula é atualizada. Veja que esta fórmula aqui, e aí eu vou ter que limpar de novo, perceba que esta fórmula aqui, ela está apontando para cá. E se tudo corresse corretamente, ela deveria estar apontando para cá também. Por quê? Porque essa fórmula, ela aponta para essas duas. Então, o formato, veja só, o posicionamento em relação à fórmula dessas duas deveria ser copiado também. Em suma, a fórmula que está aqui, se ela é igual a B2 mais C2, ela copiada para cá, ela viraria igual B5 mais C5. Era o que deveria acontecer numa fórmula normal. Era o que deveria acontecer numa fórmula naturalmente copiada, a atualização da fórmula. Mas você percebe pela imagem, novamente pela imagem, que não houve isso, não aconteceu isso, né? Ó, essa fórmula depende de B2 e de C2. Então, o nosso primeiro exemplo seria, por exemplo, B2 mais C2. Agora, esta fórmula aqui, eu vou até fazer em preto ela, essa fórmula aqui, ela depende de B5, mas continua dependendo também de C2. Então, essa fórmula aqui de baixo é B5 mais C2. Numa cópia, num processo de cópia, como foi o que foi descrito aqui, C2 só permaneceria C2 se a gente fixasse o 2. Lembra como fixar referência numa cópia? Fixar referência numa cópia é fácil. Você tem que escrever C cifrão 2. Então, a fórmula foi copiada. Parte da fórmula foi atualizada. Certo? A fórmula original era essa. Parte da fórmula foi atualizada. Parte da fórmula não foi atualizada. Pelo desenho a gente vê isso. Pelo gráfico que aqui está, a gente vê que não houve atualização nesse caso aqui. Certo? Ele deveria estar aqui, mas não está.
Então, se não houve atualização no C2, é porque C2 foi fixado, foi preso. E para fixar o 2, para ele não variar, a gente bota o cifrão 2. Portanto, a fórmula que está aqui, ela foi escrita igual B2 mais C cifrão 2, certo? Pelo resultado 14, tanto faz. Você não iria deduzir pelo resultado 14 se ia funcionar ou não, porque aqui tem 4, aqui tem 10, aqui tem 4, aqui também tem 10. Não ia fazer diferença. A fórmula ia ser atualizada e ia aparecer 14, mas pela setinha azul, pela ligação azul, pelo comando rastrear precedentes, eu percebo. E a fórmula que nasceu aqui embaixo, resultante da cópia, é B5 mais C cifrão 2. E é o que ele está perguntando. A fórmula que estava na célula A1, qual é? É essa aqui. Letra A. Uma das questões mais criativas sobre Excel que eu já vi alguém fazer. O cara que fez essa questão está de parabéns. De parabéns também está você, se você percebeu isso, se você notou como isso funciona, se conhecia o recurso ou se meramente deduziu. Se meramente deduziu o que é que significa essas setinhas azuis, essas linhazinhas azuis, ok? Questão número 1, feita. Vamos agora para a questão número 2. Observe a figura a seguir, que representa uma planilha criada no Microsoft Excel. Então, eu tenho aqui alguns valores, ok? Eu tenho aqui alguns valores. 45, 75, 25, 35 e 15. E maior entre todos, 75. Então, isso aqui, ele vai dizer aqui na planilha, na célula D9, foi inserida uma expressão que indica o maior número entre todos que estão de B3 até B7. Então, isso aqui é uma fórmula, é o resultado de uma fórmula, uma expressão, certo? Aí vem a pergunta, o que é que eu posso escrever em D9? Bom, eu posso escrever duas fórmulas. Uma delas é a função máximo. A função máximo, ela traz como resultado o maior valor que ela encontrar. E você escreve assim, máximo, no caso aí da nossa planilha, de B3 até B7. Máximo de B3 até B7. Isso em si já aponta para todas essas células e traz como resultado o maior valor que você encontra. Não precisa escrever além disso. A máximo, por exemplo, aqui, ela calcularia o maior valor entre essas e o número 1, certo? Só que existe outra forma de fazer, além da máximo, que é a função maior. A função maior, ela funciona assim, você tem que dizer o intervalo, por exemplo, de B3 até B7, ponto e vírgula, eu vou até mudar de cor, e colocar aqui a posição no ranking que você quer. Note bem, posição no ranking significa, bom, eu quero a primeira maior, ou seja, a maior de todas. Isso aqui seria equivalente a isso aqui, a função máxima, ok? O que acontece é o seguinte, na função maior você pode escolher o segundo maior, o terceiro maior, o quarto maior, certo? Lá no curso de informática para concursos, gratuito no YouTube, na aula 19 ou 20, eu falo só sobre isso, só sobre máximo, maior, mínimo e menor. São várias formas de usar essas funções e você não vai cair em nenhuma armadilha que for apresentada para vocês, ok? Então veja só, se eu quiser, João, eu não quero o maior de todos, eu quero o segundo maior. Bom, se você quer o segundo maior, você colocaria aqui 2. Se você quer o terceiro maior, colocaria ali 3. E ele vai buscar não o maior dos maiores, mas o enésimo maior número. O késimo maior número, por exemplo. Ok? Portanto, a resposta é, eu posso usar essa função máximo ou essa função maior com o número 1. Aqui. A resposta é essa que eu posso encontrar aqui, ó, na letra B. Né? O maior de B3 até B7... sendo o primeiro maior que eu estou procurando, ou o máximo de B3 até B7. A resposta é essa aqui. Se você acertou, parabéns. Nas próximas questões, falo muito sobre SOMACI e sobre outras funções que você também vai encontrar lá no curso gratuito de informática para concurso público no YouTube, cujo endereço eu já dei, mas não custa mostrar de novo. Vamos ver se eu saio daqui. Background, sai background, agora dá para ler, não dá? Tira a linha, João.
youtube.com/c/info para concursos/playlist, ok? Um abraço para todos vocês. Por sinal, esse vídeo ele é publicado nesse mesmo canal. Então é só você clicar aqui para ver outros vídeos do canal aqui no YouTube. Esse vídeo é o mesmo, certo? É colocado no mesmo canal, no meu canal Informática para Concursos, ok? Um abraço, fica com Deus, continua na caminhada. Na próxima semana nós teremos mais questões para vocês, ok? Um abraço e até lá, se Deus quiser.